E aí, Moro inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter essa telinha de bloqueio com efeito de profundidade em qualquer Android. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que eu ainda vou trazer muitas novidades para vocês. E agora, sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Você pode usar sua foto e também pode usar sua própria fonte. Esse aqui é o meu Motorola Moto G52 e esse aqui é o meu Xiaomi Redmi Note 11. E como vocês sabem, o Motorola não tem efeito de profundidade na telinha de bloqueio. O Xiaomi, se você adicionar algum tema, você ainda consegue esse efeito de profundidade, mas você não consegue mudar a fonte, você não consegue usar sua própria fonte. Essa aqui, por exemplo, é minha própria fonte da Disney, já essa daqui é a fonte do aplicativo, meio que fonte de iPhone, né? Então, bora lá que eu vou ensinar vocês a ter essa telinha maravilhosa. Eu vou fazer o vídeo aqui com o Xiaomi Redmi Note 11, porque o Xiaomi ele é mais chato para dar permissão para instalar, tá? Mas, como vocês acabaram de ver, também serve para Motorola. O Samsung eu acho desnecessário, porque agora a gente já consegue fazer esse efeito de profundidade com ele. Mas, mesmo assim, se você tiver um Samsung e não conseguir fazer esse efeito de profundidade, não conseguir usar os módulos do Good Lock, também vale a pena. Eu estou usando uma telinha de bloqueio qualquer, um tema aqui qualquer que eu baixei. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar na Play Store e vai instalar o aplicativo. Você vai vir aqui em pesquisar e vai escrever aqui Lock Screen OS Depth Effect. Vai clicar nele e vai usar esse aqui, ó, azulzinho, desenvolvedor app.io. E você vai instalar. Enquanto ele instala, eu vou deixar um link para vocês na descrição desse vídeo para vocês fazerem download desse aplicativo caso vocês não achem aqui na Play Store. Esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog, diretamente para a postagem desse aplicativo. Vocês vão rolar a tela e vocês vão encontrar um botão para fazer download do aplicativo, tá? Aqui é a imagem, mas é um botão com outra cor, mas vai estar escrito download aplicativo. E aí, você faz o download lá na Play Store. Ele já instalou, vou pedir para abrir, e aí todo mundo vai precisar dar as permissões. Vou vir aqui e para o app. Aí ele vai pedir aqui permissão para sobressair aos outros aplicativos, porque ele é uma tela de bloqueio, então ele tem que ficar por cima de todo mundo, inclusive da sua tela de bloqueio do telefone original. Então, você vem aqui, ó, marca para dar permissão. Ele vai para a próxima página e aí ele pede aqui, ó, para você achar essa opção. Find this option and enable it to ensure the app works properly. Ou seja, você tem que achar essa opção aqui, Lock Screen OS, e habilitar para que o app possa funcionar propriamente, né? Vamos colocar assim. Aí você dá um toque na tela e vem aqui, ó, entre os aplicativos e você vai procurar pelo Lock OS. G-H-I-J. Esse aqui vai habilitar. Habilitou, você vai voltar, vai vir de novo. Ele vai pedir aqui para você achar essas opções e habilitar, que é para adicionar atalhos na tela inicial, mostrar na tela de bloqueio, abrir novas janelas e display pop-up, as janelinhas, né, mostrar as janelinhas de pop-up. Bom, eu já tentei dar permissão só para mostrar na tela de bloqueio. Ele não aceitou, ele só aceitou depois que eu coloquei essas 4 opções, tá? Então, dá um toque aqui na tela, vem aqui, ó, outras permissões e vai ter que habilitar todas elas. Vem aqui, habilita, vem aqui, habilita.
vem aqui, habilita. Cada telefone, gente, vai ter uma maneira diferente. Só que, como vocês podem perceber, é intuitivo. Ele vai levando você para as etapas e vai dizendo o que você tem que fazer. Então, eu não sei o que vai acontecer no S25, por exemplo. Eu sei o que aconteceu no Motorola, eu sei o que aconteceu aqui, nos que eu usei. Nos que eu não usei, eu não sei. Porque às vezes a pessoa fala, me ajuda, eu não estou conseguindo dar permissão. Infelizmente, eu não conheço todos os aparelhos. Cada um vai ter essa coisa intuitiva, ele vai te levar para os caminhos certos. Vamos voltar aqui, voltar. E aí ele vem para cá. E aqui ele vai pedir permissão para notificações. Você pode skip, que é avançar sem dar permissão, ou você pode dar permissão. Vou dar permissão. Aí eu venho aqui, procuro por ele. Aqui onde está não permitido, ele vai estar nessa listinha aqui. Clica nele e dá permissão. E aí o Xiaomi tem esse lance aqui, ler e controlar notificações é uma permissão altamente sensível. Se você ceder esta permissão, as suas informações privadas podem vazar, itens pessoais podem ser colocados em risco, blá blá blá. É opcional, gente. Eu não tenho informação nenhuma aqui de importante. Vou vir aqui, vou marcar que eu estou ciente e ok. E aqui você escolhe, o que você quer que apareça nas notificações. Conversas, notificações, silenciosas, blá, 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 vou deixar tudo. Vou voltar. Aí ele vai para a próxima fase, onde ele vai te mostrar como usar, how to use. E aí você vai aqui, dando toque na tela e ele vai te explicando tudinho como funciona, só que tá tudo em inglês, eu não vou ficar lendo aqui, vou ficar dando os toquezinhos rápidos pra gente poder adiantar isso aqui. Pronto, you're all set, enjoy using, ou seja, já tá tudo certo, agora é só você aproveitar. Aqui embaixo, ele tem Collection, e você pode vir em See More, e ele tem vários wallpapers. Eu particularmente não gostei. São wallpapers de bichinhos. Tem um que é fofinho, esse aqui é fofinho, esse aqui é fofinho, mas tipo, eu não usaria, não sei. Cada um é um, vocês decidem aí. Eu não quero nenhuma dessa, vou voltar aqui. E eu vou vir aqui, em Collection, e eu vou adicionar o meu próprio wallpaper. Vou clicar aqui, e ele vem para essa tela. Eu vou vir aqui em All Magic, vou clicar e vou escolher um wallpaper lá na minha galeria. Eu vou continuar usando a minha foto, tá, gente? É mais rápido. E aí, aqui, você vai ajustar. Você pode botar maior ou deixar aqui no tamanho natural e centralizar. Eu tô usando essa foto porque ela tem o tamanho exato, porque eu já fiz outros vídeos com efeitos de profundidade com ela, então eu sei onde vai ficar mais ou menos o relógio, então fica mais fácil, tá? Agora, você precisa testar, porque tem foto que vai ficar legal e tem foto que não vai ficar legal. Vou vir aqui, vou confirmar, vem uma propagandazinha rápida, porque não existe almoço grátis. Fechei, prontinho. Eu vou confirmar. E aqui eu vou personalizar o relógio. Ele tá aqui, em posição, mas não adianta você escolher a posição antes de escolher o estilo de relógio, porque senão vai desconfigurar tudo. Aqui tem várias, olha essa fonte que graça. Tem várias fontes, gente, é infinito. Nem vou ficar aqui, vendo porque é infinito. Tem 1 bilhão de fontes. Não sei se essa vai ficar legal. Eu gostei dessa. Vou ficar com essa. Vou vir aqui, em Test Size e vou escolher o tamanho desse relógio. Olha isso. Tem uma hora que você aumenta demais, aí ele desconfigura. Não é legal. Vou deixar assim. Antes de eu configurar tudo e depois dar ruim, vou mostrar para vocês o seguinte. Vocês têm essa opção aqui, Clock Style Vertical. Se você habilitar, ele vai ficar na vertical. Você pode vir aqui em Position, e posicionar. Eu não acho legal para efeitos de profundidade, tá? Então, vou voltar aqui, vou tirar, vou voltar aqui, no texto, no tamanho do texto que ele saiu do lugar. Perfeito. Aí eu volto aqui em posição e aí sim, agora eu regulo a posição do relógio. Só que para ficar legal, vocês estão vendo escrito aqui, Header Title. Então, não deixa a data passar dali, senão não fica legal. Tá? Eu vou deixar assim, vou passar um pouquinho
pra gente ver como vai ficar, tá vendo? Ficou um pouquinho acima. Aqui você vai regular a opacidade do relógio, se você quer mais transparente ou não. Feito isso, você vem aqui no Azinho, nesse Azinho ali, e você vai escolher a cor. Esse aqui tem uma cor meio misturadinha, tá vendo? São vários misturadinhos. Como esse relógio é meio sombra, talvez você não consiga ver direito. Você pode escolher um desses aqui, ou você pode escolher uma cor sólida aqui. Vou deixar aquela ali que eu gostei. E você também pode vir aqui do lado e escolher uma cor para o background, para o fundo. Se a sua foto, se o seu wallpaper tiver muita informação, ele não vai aplicar a cor legal, vai ficar feio. Por exemplo, vou habilitar aqui e vou escolher um verde. Tá vendo? Ele cortou muito bem aqui, mas aqui ficou uma parte. Aqui, ó, até aqui embaixo ele cortou, ficou legal, ficou bem legal. Ele só perdeu aqui, esse pedacinho. Então, vai depender muito da sua foto, do seu wallpaper, mas você pode testar. Não gostei, vou tirar aqui, ó, Edit Screen, volta aqui e desabilito. E aí ele volta ao normal. Então, feito isso, tá tudo certinho, adorei. Vou vir aqui e vou confirmar. E aí, outra propagandinha. Foi, fechei, olha, perfeito. Aí ele volta para cá. Se eu vier aqui e bloquear, continuou a mesma tela que eu estava. Eu tenho que vir aqui em Lock Screen e habilitar. Fiz isso. Prontinho. Agora eu tenho uma tela de bloqueio com efeito de profundidade. Aqui em cima, como eu falei para vocês, eu botei um pouco acima e ficou certinho, não ficou ruim, porque eu estava usando esse relógio, mas vai depender do modelo do relógio. Então, prestem muita atenção o quanto vocês vão subir o relógio, mas aí vocês vão testando, porque cada fonte vai ser de um jeito. Perfeita, maravilhosa, amando essa tela de bloqueio. Vamos às configurações. Vou voltar aqui no app, aqui tem, ó, uma engrenagem. Aqui, como vocês estão vendo, é permissão da notificação. Você pode tirar e colocar quando quiser. Aqui tem Always on Display, você pode habilitar. Em Show Wallpaper, tá vendo como fica o Always on Display? Bem forte. Eu consigo ver o wallpaper. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, rosinha, minha roupa. Tá meio escuro para vocês, ó, mochila, tá? Fica assim um wallpaper bem fumezão, mas você ainda consegue ver e fica o relógio bem claro. Voltando aqui nas configurações, eu vou tirar aqui o Show Wallpaper, vamos ver como fica. Tá vendo? Aqui ele vai ficar só o relógio e não vai dar para ver nada do wallpaper, tá totalmente preta a tela. Aí a gente vai conseguir usar o Always on Display em qualquer celular? Não sei, acredito que não. Acredito que os que não tenham tela AMOLED, enfim, não sei, você não vai conseguir usar. Eu acho que você só consegue habilitar para aqueles que já têm o Always on Display de fábrica, porque no Motorola eu tentei rapidamente e não apareceu nada. Descendo aqui, você tem as configurações da tela de bloqueio. Aqui, para você habilitar o gesto, habilitar o duplo clique, a Pocket Mode, que eu acho que é aquele para não esbarrar quando tá no bolso, a Lock Screen Zoom Effect, que são os efeitos de zoom, Fading Out Animation, e aí vocês escolhem aqui o que vocês querem, o que vocês não querem, aumentar a sensibilidade do gesto, o brilho do Always on Display e outros. Aqui em outros, ele tem o Disable Lock Screen, que é para você desabilitar a sua tela de bloqueio original do telefone. Eu não aconselho vocês a desabilitarem e eu já vou dizer por quê. Vamos voltar aqui, que eu esqueci desse detalhezinho. Clock Fonts. Aqui você tem todas as fontes disponíveis, que são maravilhosas, e você pode vir aqui no maisinho e adicionar qualquer fonte, se eu não me engano é TTF, que você tenha feito download de algum lugar. Aliás, eu já até mostrei aqui no canal
eu trouxe um vídeo de como adicionar fontes no KWGT e lá eu mostrei como vocês podem achar fontes diferentes e fazerem download. E vocês vão fazer download em TTF. Então, é o mesmo jeito. É só vocês assistirem o vídeo lá do KWGT, tá na playlist KWGT 2025, e vocês vão conseguir baixar fontes para colocar aqui. E aí vocês vão ver aqui no mais, vão lá no download de vocês. Deixa eu ver aqui, ó. As duas últimas são essas daqui. Eu vou pegar uma fonte aqui qualquer. Vou pegar essa aqui, ó, do Aladdin, que eu baixei lá daquela fonte que eu mostrei pra vocês no vídeo do KWGT. E aí, ó, vem aqui por último, ele adicionou a fonte do Aladdin. Tá vendo? As duas últimas que eu mostrei pra vocês eram essas daqui. Então, clico aqui e ele já mudou. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra automaticamente. Mudou para essa aqui do Aladdin, vai ficar essa. E agora eu vou mostrar para vocês o lance da tela de bloqueio. Mudou para a fonte do Aladdin, ficou bem bonitinha, mas só muda a fonte do relógio, eu acho que a data não muda, tá? E a minha telinha de bloqueio ficou assim, com essa fonte. Bom, e como você faz para desbloquear o telefone? Vai fazer esse gesto, só que aí ele vai cair na sua tela de bloqueio. Se você for lá para desabilitar a sua tela de bloqueio, você vai perder a proteção do seu telefone. Infelizmente, esse app é maravilhoso, mas ele não tem senha para bloquear, para proteger a sua tela, para proteger o seu telefone. O desenvolvedor já está sabendo, muitas pessoas já fizeram essa notificação para ele e tal, e ele diz que vai ver isso aí depois, mais tarde. Mas, por enquanto, não tem como colocar senha nesse aplicativo. Então, o que eu sempre sugiro para vocês, tá aqui, ó, com a sua telinha de bloqueio, maravilhosa, linda, tirando maior onda, para ninguém perceber, se vocês estiverem perto de alguém. O meu, por exemplo, o Redmi Note 11, ele tem a digital na lateral, o Motorola também. Então, ó, disfarçadamente, eu já coloquei o dedinho aqui, já desbloqueei meu telefone. Prontinho. Olha que maravilha. Agora, se tiver digital na tela, vocês vão ter que fazer um movimentozinho e botar digital. Mas, pelo menos, o telefone de vocês fica protegido e quem tiver aplicativo de banco ou qualquer outro que tenha reconhecimento digital, não vai perder, né? Então, não vale a pena desabilitar. Mas, se você quiser, vem aqui, ó, desabilitar. E vai vir aqui na segurança e vai fazer todo o processo. Eu não vou fazer porque eu não quero incentivar ninguém a tirar a proteção da tela de bloqueio do telefone, tá? Se vocês quiserem, vocês vêm aqui, ó, por conta e risco. Então, esse foi o vídeo de hoje. É uma opção aí para quem não consegue de jeito nenhum ter uma tela de bloqueio com efeito de profundidade, como eu falei, mais quem usa Motorola mesmo, porque ou Samsung mais antigo, com poucos recursos, porque a gente já tem, né? Samsung tem, Xiaomi tem. Mas vale a dica, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!